Você já parou para pensar o quanto que aquelas pequenas mágoas do dia a dia têm te afastado das pessoas que você ama? Então, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Meu nome é Valdinei dos Santos, eu sou casado, tenho 4 filhos e sou comunicador. Sou idealizador também do projeto vidadepaz.com. E eu gostaria de estar refletindo hoje sobre uma questão muito importante na vida familiar, que é o perdão. O perdão como força restauradora das relações. Bom, para isso eu vou contar uma pequena história que aconteceu comigo e que me marcou muito. Isso me fez refletir, me fez parar para pensar e tomar novas posturas em relação ao perdão. Minha filha tinha mais ou menos 3 meses de nascida, minha filha Esther, era a nossa primeira filha. E uma vez, e sempre quando ela, à tarde, ela dava muita dor, muita cólica, muita dor na barriga. E normalmente minha esposa já estava trabalhando e eu que ficava com ela à noite, por volta das 6h30, 7 horas da noite, assim. Então eu que fazia ela dormir, eu que fazia massagem na barriguinha dela para ela poder aliviar um pouco as cólicas. E ela já tinha pegado o hábito, eu colocava música e ficava dançando com ela na sala. Então, e aquilo criou um certo vínculo, né, entre ela e eu. E toda noite eu fazia isso, né? E aí ela acabava dormindo, passava dor de cólica, ela acabava dormindo, né? Teve um dia que ela estava chorando muito e a minha avó da minha esposa, né, que eu também considero como avó, a minha avó, chegou e na minha família, na família da minha esposa, quer dizer, ela tem o hábito de pensar que é aquele hábito antigo de achar que homem não sabe cuidar de menina, não sabe cuidar de criança. E a avó é bem radical com isso. Então achou que a criança estava chorando muito e que era eu que não estava sabendo cuidar da criança, né? Da Esther, nossa pequena Esther. E acabou pegando a Esther da minha mão. E quando ela pegou a Esther da minha mão, aí que a menina começou realmente a chorar de forma bem exagerada, bem, né, como se tivesse acontecido algo extraordinário, tivesse machucado ela. E aí ela foi chorando, e deu 7h30, continuou chorando, deu 8 horas, aí mas a minha esposa chegou mais ou menos umas 8h30, pegou ela no colo, né, deu mamar e tal. E mesmo assim ela continuou assim, chorando. Toda vez que eu chegava, me aproximava dela, ela chorava e virava, não queria me aceitar, né? E é aquele comportamento estranho, assim, né? Minha esposa fica meio sem saber o que fazer. Aí de repente ela teve eu digo com uma iluminação, teve uma ideia. Falou assim, olha, eu acho que ela ficou magoada com você. Eu tinha contado para ela o que tinha acontecido, né? Eu acho que a Esther ficou magoada com você. Naquele instante aí, eu falei, filhinha, me perdoa, papai não queria fazer isso, me perdoa, né, papai te ama, tal, e fui conversando com ela. E aí de repente, assim, como se fosse um passe de mágica, né, parece um passe de mágica, quando eu lembro disso, ela caiu pro meu colo e dormiu tranquilamente e passou o resto da noite bem, foi muito interessante. Depois eu e minha esposa começamos a conversar e vimos o quanto que mudou quando eu pedi perdão para ela. Ela tinha só 3 meses. Né? E essa história me marcou muito porque foi algo assim, a primeira vez que eu realmente tive um contato direto com essa condição do perdão de mudar no coração da gente, né? E mudou o coração da minha filha, de 3 meses de idade. E eu venho aí, desse dia em diante, eu passei a praticar isso com frequência, né?
Toda qualquer coisa que acontece, seja uma correção mais áspera, que eu vejo que ele ficou chateado, não no sentido de dizer que eu estava errado em relação à correção, mas na forma, né, como a gente fala, que às vezes machuca o coração da criança, machuca o coração das pessoas. Essa maneira, às vezes abrutalhada ou mesmo com raiva, depende do momento que a gente está falando, depende da forma, né, como a gente está falando, que pode machucar as pessoas. E na vida familiar, nas relações familiares, né, no dia a dia, ali no cotidiano, isso é muito frequente. A gente acaba falando um pouco mais áspero, às vezes dá uma mal resposta, às vezes nem era, a pessoa não tem nada a ver, você está preocupado com o trabalho, com, né, problemas financeiros, seja qual for, né, e você acaba tendo aquele momento de aspereza, né, tanto com as crianças, com sua esposa, com seus irmãos, né. Isso acaba afastando, vai afastando as pessoas, né. E quando você chega, pede desculpa, pede perdão, fala, olha, eu não queria falar dessa maneira, não queria me posicionar desse jeito, eu estava com raiva, estava nervoso, né? E eu sempre falo com meus filhos, agora eu tenho 4 filhos, né? A Esther, a Rafaela, o João Henrique, agora o pequenininho, tem 1 mês e pouquinho, o Daniel. Mas sempre quando eu exagero um pouquinho, eu falo, olha, o papai não queria falar dessa forma, né? Às vezes eu tenho que corrigir, olha, você fez errado, mas me desculpe pela forma como eu falei, não pelo fato de estar corrigindo você. E aí as relações começam a ficar mais amenas, mais tranquilas. E é uma coisa interessantíssima, né? Eu falo como pai, por experiência, o quanto que isso ele faz com que você obtenha o respeito dos seus filhos, né? Às vezes a gente tem aquela velha mania ou percepção, né? De que é uma percepção antiga de que se você pedir perdão, pedir desculpa, você vai perder o respeito dos seus filhos. Muito pelo contrário, você vai ganhar o respeito, né, dos seus filhos, da sua esposa, né, das pessoas que o cercam. E isso tem feito um bem enorme na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família. Então eu gostaria de deixar essa dica hoje para você. Toda vez que houver se perceber que há uma questão, que há um problema, que há o seu filho está chateado com você, ou sua esposa está chateada, ou alguém mesmo, até mesmo um amigo, um colega, peça perdão, peça desculpa, né? É mais fácil você ter novamente a amizade daquela pessoa do que ficar mantendo o orgulho, né? Então, assim, e isso restaura as relações. Aí tem um poder, o perdão tem um poder de restaurar as relações, os laços que foram rompidos, né? Pode às vezes demorar algum tempo, alguns dias, mas quando você pede perdão, acontece uma coisa extraordinária no seu espírito, na sua mente, no seu coração. Parece que o universo começa a conspirar a seu favor. Então, não só naquela relação, mas também em todas as outras áreas da sua vida, o perdão ele tem um poder de restaurar, de reconectar a gente com a nossa própria vida, com a nossa própria existência. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, você, né, deixa o seu joinha, né, o seu like aí. Se inscreva no nosso canal, continuar acompanhando, né? Acesse o nosso site www.vidadepaz.com, acompanhe as nossas próximas postagens. Grande abraço.